Isso aí, meus parceiros, eu tô aqui com mais vídeo, então desce lá, se inscreve no canal, bora lá pro vídeo, que é a parte 2. Tecnologia israelense para transformar a água salobra retirada de poços em água potável. O projeto atualmente beneficia 3.000 famílias. Todo mundo tem água para beber. Pode comentar qual o jogo eu posso jogar aí. Aí eu vou jogar. Vamos saber então qual é a previsão de chuva para essa. Vou jogar desse cara. Que rápido. Outubro, Jaqueline Brasil. Boa noite. Oi, Paixão. Boa noite para Pode você, pegar para Mônica e Valinha, para vocês também. A previsão de outubro é de chuva abaixo da média. Estranho, isso daqui parece. Ah, já joguei esse jogo. Bacana. Mas eu não gosto dele só porque é muito estranho. Parece um outro jogo lá do Bombado. De uma nova onda de calor. O El Niño será o principal responsável por manter essas condições. Que é Com a isso? água do Oceano Pacífico mais quente, as baixas pressões, ciclones e frentes frias vão permanecer concentrados mais ao sul. E as massas de ar seco no centro-norte do país. Amanhã um alerta de temporal vale para o Acre, oeste do Amazonas, divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e a pior condição para a área em vermelho. Pode chover forte em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Rio Branco, com máximas entre 25 e 35 graus. Em Porto Alegre deve fazer 20 graus, em Salvador 28, 31 em São Luís, 35 em Cuiabá, 39 em Manaus e 40 em Palmas. Apesar do aviso de chuva forte, ela deve ser isolada do norte, passando pelo centro-oeste e sudeste e até tempo firme em quase todo o nordeste, nas áreas de amarelo, inclusive no Rio Grande do Sul. Mesmo com a presença de chuva em várias cidades gaúchas, o nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, subiu hoje à tarde. No Cais Mauá, a água atingiu quase 2,90 centímetros, um pouco abaixo da cota de inundação. 3 comportas foram fechadas por prevenção, já que na última quarta-feira o lago transbordou, chegando a nível de 1.941. O tipo de no lago hoje foi uma combinação de fatores. A chegada de água vinda da bacia de Guaíba e principalmente a presença de ventos constantes. A intensidade e a direção do vento vindo do sul dificultaram aos animais e plantas que saem dos aeroportos brasileiros. A imagem feita pelo raio-x do Aeroporto Internacional de São Paulo não passou despercebida pelo olhar treinado. Dado alerta sobre a mala que vinha da Nigéria, os agentes do IBAMA entraram em ação. Ao fazerem a inspeção da bagagem, né? Cada pílula dourada vendida como remédio é fruto da crueldade que ameaça uma espécie em extinção. São cápsulas de bílio retirada do fígado de ursos negros do Tibete. O passageiro que trazia a carga da Ásia foi multado de R$100 mil e mais. Ele foi autuado e foi também encaminhado ao Ministério Público para que se abra inquérito de investigação. Muito do que passa pelo aeroporto ou pelos correios pode acabar detectado por aparelhos de raio-x e pela experiência dos agentes do IBAMA. Estão agora em força-tarefa. Voei, cara. Agora, olha esse passinho aqui. Eram
filhotes de peixes da Amazônia com uma alimentação fraudulenta estão agora em quarentena no aquário de São Paulo. Os agentes já pegaram peças de madeira nobre e cobiçada para fazer instrumentos musicais saindo do país, disfarçadas de artesanato. Cocares que não podem ser vendidos carregam penas de aves em extinção. Entre as cargas apreendidas estão pepinos do mar, barbatanas de tubarão e bexigas. Um animal. Para fazer os ajustes em termos de procedimento que tem que ser ajustados. E, obviamente, isso implica em reanálise, revisão e ajuste. As beanbags vêm sendo utilizadas pela Polícia Militar Paulista em substituição à bala de borracha. Rafael Garcia, de 32 anos, foi morto no último domingo. Uma situação que deve ser tendência para as próximas gerações. Quem hoje tem mais de 60 anos faz parte da geração baby. A CLT e a Previdência, pensada para garantir condições de vida depois da aposentadoria, já existiam. Nas gerações seguintes, X, Y e Z, esses mecanismos, junto com o salário mínimo, perderam peso. Além disso, subiu o número de trabalhadores autônomos e muitos não pagam INSS. Ou seja, menos gente contribuindo para a Previdência. Projeções apontam que em 2030, a quantidade de idosos vai superar a de crianças e adolescentes. A dependência econômica dos jovens tem afetado a dinâmica familiar. Tanto que a tradicional síndrome do ninho vazio, em que os filhos saem de casa e deixam os pais sozinhos, contrasta com a síndrome do ninho cheio, em que eles nem saem ou voltam com marido, esposa e filhos. Que tipos de investimentos pipocam assim na cabeça quando a gente fala em longo prazo? Tem vários investimentos e aí vai depender muito do perfil de cada pessoa. Se a pessoa for mais conservadora, tem investimentos que a gente pode fazer LCIs, LCA, CRI, CRAS. A poupança não é um investimento maravilhoso. Mas eu sempre digo, é melhor você colocar na poupança do que não fazer nada. Previdência privada ainda é uma opção. Se você trabalha numa empresa que tem fundo de pensão, invista ao máximo que você puder. E tem as ações, né? Sempre investir em ações. No longo prazo, a gente sabe que o investimento em renda variável, ele é sempre muito bom. Só que viver mais também significa gastar por mais tempo. E o mercado está de olho nesse público e tem até nome: economia prateada, por causa dos cabelos grisalhos. E um dos setores que mais se beneficia disso é o do turismo. E tá vindo uma ótima representante disso. 16 países, né, Neide? É um grito de independência, que você não precisa estar dependendo dos filhos. E já teve alguma situação de alguém mais novo dizer alguma coisa do tipo: ah, tá velho demais pra ir em tal lugar, ou essa coisa de viajar depois de uma idade não dá? Pra mim não teve, mas se tivesse eu ia dar uma resposta meio mal criada. Ficaram a maior parte da vida cuidando de outras pessoas e agora elas estão investindo esse tempo nelas mesmas, gastando o dinheiro delas em viagens e experiências para elas, se jogam mesmo, vão sem conhecer ninguém. Se a internet é a nova vitrine, todo mundo de qualquer idade está lá, por que não procurar criadoras de conteúdo, digamos, mais maduras? Eu fazia muita publi de beleza com meninas jovens. Gente, esse produto é pra mim, não é pra ela, né? Então, a gente sentiu isso e por isso que a gente abriu a agência. Primeiro que a gente não é velha, a gente não se sente velha, né? A gente faz esporte, a gente transa, a gente consome, a gente sai pra ir em restaurante, né? As marcas de beleza, acho que ainda erram um pouco a mão. E as grandes, vamos dizer, que às vezes tem que falar com a massa, acabam sempre pegando as mesmas pessoas. Eu acho que falta um pouco de variedade. Esses anos eu também mudei. Não importa o que vou encontrar, só quero me divertir. Estou de malas feitas e pronta para partir. Boa. Com mais de 70 anos, a Margarida realizou o sonho de publicar seus pensamentos. Ele não é um livro de poesia, mas tem poesia linda.
Ele não é um livro de história também, mas a história é maravilhosa, sabe? Mas também não é um livro de receita, mas as receitas... Um exemplo para gerações da família. A filha tem 45, os netos menos de 10. Você vai ver nos livros o idoso com a mãozinha nas costas, que anda curva. E eu percebo com as crianças, né, aqui em casa, que elas não têm essa ideia do envelhecimento, porque elas têm contato com a minha mãe. Possibilidades, expectativas, sonhos. Quando pararem de sonhar, a gente vai falar, morri. Enquanto tem vida, a gente tem que sonhar, né? A educação também faz parte dessa fase. Muitas universidades têm programas voltados a quem tem mais de 60 anos. Na USP, qualquer pessoa dessa idade pode ser aluno, assistir aulas de diversos cursos e participar de projetos culturais e esportivos. Nós oferecemos em torno de 6 mil vagas semestrais, distribuídas em mais de 1.000 atividades. Nossos cursos são completamente gratuitos, da abertura mais ampla possível, então basta ter um interesse em participar. De aluna a professora, aos 93 anos, a dona Neuza tem uma oficina de memórias. Desde 2004, eu tenho um trabalho que se chama Resgate de Memória Autobiográfica. Uma vez por semana, 2 horas, metade deles eu falo sobre o tema do dia. Vamos dizer, o tema do dia é a família que eu recebi. Família que eu recebi de cada pessoa, não a minha, de cada um que está lá. Ela mesma guarda todo tipo de memória. São fotos, cartas, recibos de pagamento. Faz bem pra senhora. Lê isso de vez em quando, parado. Faz muito bem. Faz muito bem. É natural que conforme o tempo avança, o passado ocupe mais os pensamentos. E o temor pelo fim também. Principalmente onde não se encontra espaço para conversar sobre finitude. O medo da morte, ele tem espaço no consultório porque a gente escuta, né? A gente escuta, reconhece e dá lugar para ele. Porque, na verdade, nós somos uma sociedade com bastante medo da morte e bastante distante dessa ideia, né? Quer dizer, a impressão que todos têm é que vamos viver para sempre. Mas será que alguém com o título de imortal da Academia Brasileira de Letras tem medo do fim da vida? A gente escreve para não morrer. Olha da máscara. Eu tenho medo de morrer como escritor. Que nunca mais ninguém me leia. Inácio de Loyola Brandão tem 87 anos e encara o envelhecimento com bom humor. Eu entendi que não tenho o que fazer. Se eu não ficar velho, é porque eu morri. A alternativa não é muito boa. Alternativa não é muito boa. Alguém pergunta assim, como é que você chegou aos 87 anos? Não morrendo. O velho é um gênio. E talvez escrever. Eu espero que sim. Eu espero também. Quem também não imagina parar com a própria arte é a Célia. Se você desiste, você vai desistir com 30, com 20, com 40, com 50, com 80. Eu vou desistir só quando eu morrer. O som do contrabaixo é o mesmo desde os 20 e poucos anos. Correção, o mesmo não, é melhor. Muito melhor aos 63. E ai de quem tente falar alguma coisa. Você que vai tocar contrabaixo, fica tirando sarro e tal. Daí eu falo assim, né? Quantos anos você tem de idade? Eu tenho 30 anos, 43. Ela e as companheiras da Ladies Blues Band têm história. No caso da música, envelhecer não é um problema, desde que o seu corpo continue respondendo ao que o seu cérebro também pede. O mais importante que é o que vou dar uma roubadinha aqui. Fica melhor. Melhor ainda. As artistas, a cozinheira poeta, o imortal e a bióloga têm algo em comum. Passaram dos 60 e é só isso. Não é a idade que determinou subitamente uma linha de chegada, um caminho único. Isso cabe a cada um deles. Não importa o que o resto do mundo pense. E
no próximo bloco, as maravilhas da Ilha do Marajó, no norte do país. Toda a ilha ela é cercada por pelo menos 3 rios e um oceano. Rio Amazonas, Oceano Atlântico, Baía do Marajó, Rio Pará e Rio Tocantins. Para mim é o paraíso, eu não vou mais embora daqui. E as curiosidades e mistérios do Pantanal Sergipano, um paraíso pouco conhecido em pleno Nordeste brasileiro. Essas lagoas que se formam temporariamente, algumas são permanentes, só é possível a gente ter isso graças à preservação integral desses ecossistemas, né? O cara já tá compreendido. Tem fugido disso a vida toda. Sim, do velho campo. Se encontrarem o que tem embaixo Eu comi. Morcego. Não, acho que eu comi. Quer ver? The Blacklist. Brilhante mudou. Sabia? Eu sou de mim. Se continuar, não pode. Vamos aí pro terceiro round, os 2 atletas aí. Vamos pra decisão agora. Tá aí, deixa eu ver esse vídeo. Galvão segue recebendo aí esse chute na perna do Stone. Todo mundo aprova, não tem quem não gosta. Quando a gente fala que é o suco da Mata Atlântica, já na hora quer experimentar. Os dois cresceram no Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. E também com a maior área contínua de Mata Já Atlântica entra, do já Brasil. fica forte, Mesmo fica mais depois de rápido. tirar a polpa, Vai muito a bom, semente mano. continua dando lucro. Durante muitos anos, moradores aqui do Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, cortavam a árvore para tirar o palmito. Esse extrativismo clandestino quase acabou com as plantações de Jussara aqui na região. Palmito. Por isso, para salvar essa palmeira da Ah, extinção, tá. a Fundação Florestal está lançando de helicóptero mais de 50 toneladas de sementes de Jussara na Mata Atlântica. A maioria dessas sementes foi comprada de produtores locais. Cada voo é carregado com cerca de 300 Ai, eu não tô nem forte. E lá do alto, elas são lançadas no meio da mata, em áreas previamente definidas que ficam dentro de reservas ecológicas. A mesma ação é repetida várias vezes por dia, até que um grande trecho de floresta seja coberto pelas sementes. A gente escolhe áreas que têm intervalos máximos de 4 km entre uma área e outra. Esse vazio que fica no meio, naturalmente, com o passar dos anos, ele vai se recompondo, né? Aí a fauna vai fazendo esse trabalho de lanço e espalhando ela de forma natural. Quase 70 espécies de aves, mamíferos e roedores se alimentam da jussara. E aqui no meio da reserva, o esquilo se dos frutinhos. O programa nasce em 2021 exatamente para agir nisso, no repovoamento da espécie e na modificação da cultura extrativista, né? Tentando gerar alternativas de renda. A gente analisa com torno de 20 tem 25 novas mudas de jussara. Os pesquisadores esperam que em 7 ou 10 anos as pequenas mudas plantadas hoje estejam grandes e abundantes. Só assim, a jussara poderá finalmente sair dos ameaçados e descansados e entrar de vez no paladar de quem respeita a natureza. O Jornal da Record de hoje com os melhores momentos da série 3. Em seguida, você vai ver o documentário especial Salomão e Deus Sábio. Culto de poliomielite na década de 70. Ainda criança, havia perdido todos os movimentos abaixo do pescoço. Em parentes vivendo longe, Eliana atravessou a infância e adolescência e a vida adulta. Eu falava que você ia embora. Muito crescendo, tal, de
Mas essa história ganhou um novo de 2020. Quem pensou que ela 45 anos, morando no meio do país. Eliana dificilmente saía do hospital a vender nada. Nunca conseguiu realizar um sonho da vida que convidou para morar com ele. Eliana passou a ter um lugar para chamar de casa. A diferença é aqui a casa da Eliana. A casa que tem Sumaré, no de São Paulo, que é adaptada para receber a nova moradora e não vive ali uma família. Tanto ela me salvou, na saída. E hoje nós nos cuidamos todo mundo. Tem cuidado, ninguém tem direito de olhar ela como a menor da história. Todas as saídas de Eliana precisam contar com um aparato médico. Por isso, ela precisa permanecer deitada na maca e contar com a ajuda do respirador. Mas hoje o passeio é mais especial. A Eliana, que pinta com a boca, vai até a Cacau para inaugurar uma exposição com obras dela. As 23 obras pintadas com a boca retratam imagens de mundos que Eliana não teve chance de conhecer. Também a praça de Gonçalo Bosch, em São Paulo, que tem investimentos superiores e pinta com os pés e a boca. Pelas minhas habilidades de usar a boca e começando a usar os pés, foi descoberto através de uma voluntária, né? Eu tinha dado uma... Juntos somos infinitos foi o nome escolhido para a exposição, que mais do que uma amostra de arte, é uma celebração à vida. Somos infinitos na arte de viver a vida. Isso ninguém tira de nós. Eliana e Gonçalo, vocês são infinitamente divinos. História bonita e forte. Muito. Outras notícias no nosso portal SBT News, também no SBT News na TV, logo após. Todos do espectro autista podem escolher como querem ser avaliados. Essa política de acessibilidade por meio do mundo do meio, que tem uma capacidade de rendimento, que tem um talento, que tem todo o mérito de estar na universidade, e que isso tem que ser mais do que respeitado, isso tem que ser desenvolvido. Não existe só um tipo de avaliação para pessoas autistas. Algumas têm dificuldades para falar em público, na frente de outros alunos, ou então participar de debates valendo nota. Preferem escrever, entregar trabalhos extensos. Outras são o oposto. Se expressam melhor falando do que em uma prova dissertativa. Por isso, o sistema de avaliação tem que ser individualizado. No estado de São Paulo, isso agora é lei e vale para todos os níveis de ensino, do fundamental ao superior. O texto nasceu da vivência do Arthur, autista e estudante do 2º ano de medicina. Eu precisei brigar muito desde pequeno. Meus pais brigaram muito com a minha escola para eu poder fazer coisas simples como provas com tempo adicional ou até a provas por trabalhos quando fosse necessário. Só que a maioria desses autistas, mesmo reivindicando muito, mesmo brigando muito, não tem acesso a esse direito. O pedagogo, presidente da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, diz que mudar o jeito de avaliar não significa pegar mais leve. Não vai haver enfraquecimento do objetivo do aluno. O que vai haver é uma flexibilização para que o aluno demonstre e compreender aquele conteúdo de uma forma que ele se faz melhor compreender. O Arthur diz que a mudança no sistema de provas é um teste para a vida. Você vai trazer essa autoestima para além dos campos da escola, para além dos campos da universidade. Ele vai ser uma pessoa muito mais segura dentro do mercado profissional, vai ser alguém muito mais seguro na hora de realizar um desejo de constituir uma família ou de participar da sociedade de diversos outros modos. Na Universidade de São Paulo, USP, um grupo de ex-alunos e professores está ajudando jovens de baixa renda a se inscreverem no vestibular mais disputado do país. Guilherme encara uma rotina pesada de estudos para o vestibular de escola. Faz o 3º ano do ensino médio e reforça a preparação neste cursinho popular.
O maior desafio até aqui é pagar as taxas de inscrição para as provas das universidades públicas. 190 da Unesp, 190 da Unicamp, 190 da FUVEST. Isso é um dinheiro que muita gente não tem. Ele tentou, mas não conseguiu isenção na taxa de inscrição para a FUVEST, porque não reuniu todos os documentos necessários a tempo. Pedem não só documentos referentes o inscrito, mas a família, a renda, localidade, uma ansiedade a mais no período de estudo, que é um pouco puxado. Dos quase 33.700 candidatos que pediram a isenção da taxa da FUVEST do ano passado, menos de 7.000 foram atendidos, ou seja, 20%. A preocupação com o futuro desses vestibulandos levou um grupo de estudantes e professores da própria Universidade de São Paulo a organizar uma campanha para arrecadar dinheiro e pagar as inscrições de quem não tem condições financeiras de arcar com a taxa. Em 3 anos, a iniciativa abriu portas para 4 candidatos. 80 deles já estão cursando universidades públicas. O requisito para o candidato receber o benefício do movimento Amplia é ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo e apresentar um comprovante de renda ou uma declaração de próprio cunho, no caso de um trabalhador informal. A prioridade é ajudar vestibulandos pretos, pardos e indígenas. O projeto recebe as doações por Pix. Este ano a meta é pagar a inscrição de 500 estudantes. Uma conta de luz que não vai ser paga para fazer vestibular. E a gente está aqui para dizer, não precisa deixar de cobrir suas necessidades básicas para você fazer um vestibular. Então vamos ajudar no hoje para você poder construir o amanhã. Foi graças à ajuda de amigos que a Isabela entrou na Faculdade de Engenharia Ambiental da USP. Eu achei incrível a ideia e para mim naquele momento foi eu falei, legal, vou fazer com mais tranquilidade agora a inscrição. O Jean também fez a inscrição do vestibular bancada pelo movimento Amplia e hoje caminha com orgulho pela cidade universitária. O endereço de estudo dele nos próximos 4 anos é a Faculdade de Economia e Administração. Estudando bastante para conseguir competir em alto nível no mercado para conseguir um bom emprego, né? Garantir um bom futuro para mim, para minha família. Isso é o universo. E uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, celebra a combinação entre a arte e a tecnologia. A reportagem é de Pedro Bassan. O Rio está acostumado a receber visitantes de toda parte. Mas esses chegaram trazendo cada bichinho de estimação. A obra do holandês Terry Lansen caminha rangendo o esqueleto pela praia. O amanhã não tem porta, tem portal. Alguns entram direto, outros chegam de mansinho, tentando tocar o futuro com a pontinha dos dedos. Mas o futuro logo se oferece diante dos olhos na nova Bienal Rio de Arte e Tecnologia. Numa exposição de arte tradicional, as pessoas olham para as telas. Aqui, as telas olham para as pessoas. Mandou. Espera, a gente já volta. Ih, por quê? Será que ele é meu fã? A intimidade com a bola no pé era uma pista. A emoção no hino adversário, será, a confirmação. Eu não sei. Esse time de vôlei do Catar tem um pouquinho de Brasil. O Renan Ribeiro, com de 33 anos, nasceu em São Paulo, mas tem cidadania é muito fofinho, igual. Carinha, mano. Caramba, a conexão com a seleção brasileira está escrita na camisa. Mano, filho de mãe apaixonada por vôlei, ele carrega o próprio nome, uma homenagem a um ídolo desse esporte no Brasil, craque dos anos 80. O atual técnico da seleção, Renan Dalzotto. Este é um canal privado entre você e os membros da sua equipe. Agora você está na equipe pirata. Em quadra, ele era o ponto de equilíbrio da equipe do Catar. Mas isso não foi o suficiente para segurar o Brasil no primeiro set. 25-16. Numa estreia, sempre tem um pouco de nervosismo. Para compensar as falhas na recepção, o Brasil contou com a eficiência do Alan, do Lucarelli. Os dois melhores atacantes em quadra com 14 pontos cada. A seleção venceu o segundo set por 25-19. No terceiro, o Catar chegou a ficar em vantagem. Mas o Brasil virou e fechou o jogo com o Lucarelli. 26-24. Mano,
Tio. Tio. Pego. Nosso objetivo é ser. Ai, galera, ele tá na bugada. É hora do pai. A partir das 10 da manhã. Antes tem o Esporte Espetacular, que começa um pouco mais cedo, às 9h45. O programa vai falar sobre o racismo no futebol na América do Sul. E mais. Gente, boa noite. Olá, boa noite. No Esporte Espetacular de domingo, a gente vai contar a história da jornalista e aventureira Jéssica Paulo. Primeira pessoa com paraplegia a escalar o Pão de Açúcar. Vamos relembrar casos que aconteceram na Libertadores e na Copa Sul-Americana desse ano e ver o que tem sido feito para combater esse crime cada vez mais recorrente no nosso futebol. E retirem da cabeça que isso é algo e do futebol turismo. E ainda tem Brasil e República Tcheca, é o pré-olímpico do vôlei masculino dentro do Esporte Espetacular. Tudo isso aconteceu às 9h45 da manhã. 4 jogos abriram a 25ª rodada do Brasileirão. Que hora? Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o Bahia. Ah, jogo tá. sem o técnico Jorge Sampaoli. O meu pé. Bruno Henrique sofreu pênalti. Pedro bateu e fez. Flamengo 1-0. Olha aqui, ó. Fortaleza e Grêmio no Castelão. O árbitro Rafael Claus marcou o pênalti nesse lance em que a bola toca no braço de Reinaldo. Reinaldo. 1-0. No segundo tempo, o Luiz Soares bateu o Grêmio. Clássico de São Paulo e Corinthians no Morumbi. Romero bateu no cantinho para fazer 1-0 para o Corinthians. Caleri desviou o chute do Rodrigo Nestor e empatou. E ainda no primeiro tempo, Caleri virou para o São Paulo. 2-1 para a Cuiabá e Fluminense na Arena Pantanal. A defesa do Fluminense errou na saída de bola e Cleison fez 1-0. Aí o zagueiro Alain Pereira pegou de primeira bonito e marcou o segundo do Cuiabá. Golaço. E essas foram as notícias de hoje do Jornal Nacional. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo domingo. Saber que aquela sua amiga Opa! Estava de treino ali com um ricaço aqui da cidade. Comprou um carrão com a grana dele. Para saber quem é o ricaço, não sei. O juiz já liberou o cacete de combate. As contas disso, principalmente de registraço. Se eu descobrir quem é que está dando dinheiro para ela, a gente vai pegar nesse ricaço. Não entrou. Até agora é nosso principal. Fique agora com o capítulo de hoje. Fala, Dudu. Para que você peça o extrato da conta da Alice agora. Eu preciso saber quem está dando dinheiro para ela. Não demora não. Tá certo. Cadê o Cristian? Que momento
vida, viu? Fiquei triste com a assinatura do divórcio. Mas foi uma coisa que eu queria, que eu, sabe, eu sabia que eu tinha que fazer, que é o certo, né? Eu sei que é o certo. Na hora, assim, é meio estranho, como se fosse uma morte, sabe? Mas você também tá triste por causa do Mariano, né? Não, eu tô sim. Consegui entender por que ele quer ir embora. Ele fala que gosta de mim, mas que não pode ficar comigo por causa das coisas que eu fiz. Ele não conta nada pra você? Nada, fala nada. Eu fico triste com isso. Não sei por que ele não consegue me falar a verdade. Eu fico pensando assim que amor é uma relação de confiança, viu? Eu faço ter medo de falar sobre isso. Eu tenho coragem. Igual uma família assim de irmã. A gente não tem medo de falar sobre um pra outro, né? A gente sempre contou isso aí, de um pra outro. Sempre. Assim, eu sempre fui transparente um pra outro. Eu sempre falei da minha vida toda com você. Você falou da sua vida comigo, sabe? A gente tem uma relação realmente de confiança, assim. Por que uma relação de amor não pode ser assim? Sabe? Igual a nossa. Eu amo, Janine. Como é que você tá aqui? Eu amo muito a nossa relação. A nossa relação é de amor demais, de confiança. Ô, Lili, o que foi? Por que tá chorando assim? Ah, eu tô triste? Não. Bom, eu vou indo, tá? Não, eu vou em Floribela procurar emprego. Ah, o delegado disse que vai liberar o corpo hoje. Então mais tarde a gente se encontra no velório. Tá bom, ainda sai. Obrigado. Tchau. Olha como tá mudado, né? Ele tá frequentando um grupo de terapia pra parar de beber. Mas ele falou uma coisa certa, porque a gente tá pensando na vida nisso. Então vai estar logo lá na candeia, alguma coisa, né? Ele também tem que passar na floricultura pra comprar flores. Mas de dinheiro pra isso tudo. Ninguém se presta pra pagar essa coisa toda. Só quem tem mano aqui é internacional. Tá ganhando dólar. Não, mano, abre a mão. Assiste, faz que eu quero, isso que eu posso assistir. Eu nunca consegui gastar um tostão de flor pra ter muito ruim. Vou não. Pode tirar o Antônio da Silva, pode tirar a minha nem merece melhor. Dia preguiçosa. Acorda preguiçosa. Que é isso aí? Calma, não tá tão tarde assim, não. Calma, Ai, Caio, antes eu acordava super cedo, mas agora com você eu só acordo atrasada. Vou acordar um pouquinho atrasada? Deixa eu ir, meu amor. Eu tô trabalhando. Tá bom, deixa eu fazer. Agora sim. Deixa eu ir. Vai. Vai, suavizado. Quem não deve ser um aqui? Vocês não tem tempo pra isso, não, né? Não tem tempo, não, é? O cara do hack. Qual? Vamos. Vai bom em PVP. Tá com cara boa, hein? Aqui não, né? Já andaram plantando ele de novo, não? Aqui. Não entenda não. Vamos terminar o café? Que eu vou te levar pra Comer. Vou levar os homens, só mais de mim. Não caiu. Uma boa ideia. Caiu nessa. Minha mãe vai aprender a dirigir agora, né? Olha, eu não entendi esse negócio de agora, não.
Vamos de amanhã? Não, mãe. Eu pensei, não faz antigo, é mais difícil, nada melhor. Eu vi nas redes sociais isso aí que você tá fazendo comigo. É um negócio de... Como é que é o nome mesmo? Etaírismo. O que é etaírismo? É quando uma pessoa tem preconceito com a outra que tá madura. Mas é isso que você tá falando, não, mãe. Tá, não. Assim você tá vendo, eu ainda sou nova pra aprender muita coisa, viu? Eu tô até namorando, não, cara? Por que eu não posso aprender a dirigir? Se você quiser, eu te ensino a dirigir hoje mesmo. Não, cara. Mas eu me envolvo, enquanto ele tá mais velho, eu te ensino, prometo. Não, a praça tá boa, mas agora tem que correr. Não, relaxa, eu levo o João lá. Mas em troca, você vai sair pra almoçar comigo num restaurante chique aí que tem na divisa com a cidade vizinha. Não, o pai hoje acordou cheio de ideia, né, não? Fome. Será, né? Fome na anda. Petra? Petra? Levanta, cara, me acorda, dai! Força! Como está? Tô me sentindo melhor, obrigado pelo carinho. Quer voltar a trabalhar hoje, Romé? Não quero nada. Parla de sim, dai. Parla de sim. Antes de chegar no trabalho, Vamos pra ver o Hélio, né, vó? A bicha desperta. Da novela. A minha cara mano. tem uma ótima notícia. Danielzinho tá ótimo, tá super bem, nem parece que ficou doente. Sempre sou o pai, vai ter uma saúde de touro, porque o Daniel não era de ficar doente. Puxa. Posso falar? Sumiu. Na administrazione do escritório da fazenda. Que notícia ruim, Tânia. E aí, Luiz de Perto, vocês não vão sentar para comer? Não, obrigada, Angelina. A gente ainda vai dar um passeio antes de ir pro trabalho. Passeio. Arrivederci, não? Buona giornata. Mano, o cara é calmo. Graça. Parece graça. Não é graça, não. Isso é graxa. Sabe? Aquela graxa de bicicleta. Tem nenhuma noção? Angelina? Isso é assunto, por acaso, pra mim no café da manhã? Porque tem um assunto que você não vai você vai no tempo dela? Caraca, para de me matar. Por favor. Mano, já treinou, mas são os bandidos do novo. Rapaz, eu já volto com vocês. Então, eu volto. Agora eu vou ter com vocês. Mano, eu vou ver aqui.
Computador aqui. Vou pegar o carro. Qual habilidade especial você gostaria de aprender? Deixa eu tirar minha hora aqui. Vai todo mundo me usar no Calderola. Pra você ouvir E nós temos a volta do Quem Quer Ser um Milionário. E Falas da Vida, uma homenagem ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A velhice não é fim de vida. Só envelhece que está matei, final. Muito bom aqui, nem vi. E Deus foi muito bom pra mim. Me deu essa oportunidade de cantar nessa terra. E o som do mundo é no Tomorrowland. Onde foi, não? Em outubro, também vamos saber quem serão os finalistas da Libertadores. O cara é um miranha. E ainda tem mais dois O cara voou com a minha eliminatórias da Copa. Ele ia me dar uma fruta. Esse miserável comeu na minha frente. Pra fechar, Jungle Fight, que é o maior evento de MMA da América Latina. E o cinema na Globo, com filme bom. Essa minha mão aí, eu tô clicando aqui. Eu. Tá ligado? Eu vi você feliz. Que nem tanto. Eu vi você apaixonada. Eu vi quando ela passou a vestir você. Eu vi você em frente ao meu espelho milhares de vezes. E tudo que eu quis foi fazer você encantar uma mulher incrível. E você é. E você? Já entrou na Renner hoje? O Brasil tem só 2 governadoras mulheres. Uma delas é do PSDB, Raquel Lira, em Pernambuco. O Brasil tem só 2 prefeitas de capital mulheres. Uma é do PSDB, Cíntia Ribeiro, em Palmas. O PSDB não quer apenas mulheres candidatas, quer as mulheres nos espaços de poder e decisão. Vamos fazer juntos um só Brasil de mais igualdade entre homens e mulheres, também na política. Um só Brasil. Mano. Quando o planeta está em guerra, eles entram em ação. Ataque surpresa tirou de combate os soldados mais bem treinados do mundo. Os G.I. Joes não existem mais. Amanhã, G.I. Joe, retaliação na temperatura máxima. Vamos lá detonar. Cheguei antes. É hora de comprar barato. Chegou a oferta mesada nova na loja. Em 12 vezes sem juros cartões. Em 12 de 83 e 25. Eu tenho que voar. Em 12 de 66 e 59. Mesa com 4 cadeiras tampo granito. Em 12 de 49 e 92. Joguei o desenho lá pra baixo. 12 de 29 e 92. Ai, cara. Fecha a mesada móveis. É pra você economizar mesmo. Arrocha Manaus Oficial. Você viu que alguma coisa do... Da Arena da Amazônia. Com o fenômeno do Arrocha. Madson Ferinha. Participação. Geraldinho Marques. Couto Lima. E Fofinho do Arrocha. Madson Ferinha. Arrocha Manaus Oficial. 3 de novembro. No Pódio Norte da Arena da Mano, eu tenho que voar lá pra cima. Rede Amazônica. Quando eu sou um diz não. Que
chegou até ela e aproximou a minha filha de pessoas que eu quero distância. Como explicar agora que eu só fiz o que fiz? Ele vai dar... Aqui, gente, você clica aqui, ó. Esse negócio que fica aqui. Olha! Não é possível. A Nelly tá dando todo esse dinheiro pra Alice. A Nelly? Você é uma vida perfeita na própria oportunidade de fazer intriga, de espalhar esse veneno. Mas eu não falei nada demais. Eu não sei porque você tá tão curiosa assim. Por que você tá querendo insinuar? Dizendo que eu era amiga da tal da Alice, hein? Alice? Que isso? Mas vocês se conheciam. Eu conheci a Alice no passado muito distante. E nunca fomos amigas. Mas eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Você tá vendo isso? Então, você tá vendo isso? Tô vendo o quê? Como a Angelina me odeia? Por que você não tem essa mulher trabalhando aqui, Antônio? É pra me humilhar? Ela trabalhou com a família a vida toda. E vocês sempre com essa implicância, vocês duas. Você tinha que demiti-la. Demiti-la hoje, agora. Não manda em mim, não fala assim, porque a Angelina fica. Obrigada, doutor Antônio. É bem que você não tá dando ouvidos. E você cala essa boca. Você fica ainda provocando, para de falar, tá passando dos limites. Daqui a pouco você vai conseguir aquilo que ela quer te botar no olho da rua. Ela é dona da casa, então você sossega, para com essa implicância e chega desse assunto. Chega! Caramba, tá duro de viver nessa casa. Preciso de respirar, preciso de trabalhar. Ficar aqui. Que coisa chata. Caiu no esgoto. Tem que voar pra lá. Sim. Pronto, cheguei. Cadê? Aqui. Pode entrar, Nina. Tô... Bom dia. Petra. Nossa, que bom te ver. Que beleza. Ai, não deixa cair nada. Calma. Oxi, usa o explosivo. Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tô bem. Tô bem, mas tô triste com a minha mãe. Por que vocês brigaram? Eu fui contar pra ela sobre a separação do Luigi. Ela não recebeu bem, fez um escândalo. Proibiu a gente de se separar. Ela não pode fazer isso, você e o Luigi são adultos. Pois é, mas eu sou uma adulta com problemas psicológicos, né? Ela me assumiu eu sei que ela me assumiu também, mas ele não quis me contar. Aí a gente combinou de vir aqui pra eu te encontrar e eu encontrar ele, mas Eu não acho isso justo. também não. Mano, eu vou dar uma voadora de 100 graus. Eu pra seu irmão logo. Eu vou poder se encontrar em outro lugar que não seja aqui no meu quarto. Sai cedo, eu não comi. Eu bem ia falar pra gente não viver. Meu café da manhã? Que egoísta, eu trouxe pra você, eu vou pegar um pouquinho. Ontem quando parlavamo io nem ti contei da reazione da Irene quando io e Petra dissemos que íamos nos separar. Ai, ela mata a Yuri. Claro, achei que fosse fazer o quê? Dançar Macarena? É Irene, não é Renata Loprete, não. Mas que Renata? Eu também já te falei, vocês não devem se separar. Ah, Nelly, tu me ama ou não? Não, amar eu amo, mas... Então... Amar é uma coisa, casamento é outra, né? Cite um casamento famoso por amor, não tem. Fazer isso. Não deve ser, né? Envolve essa grana milionária. Ma Irene, ela foi muito cruel. Claro, né? Porque ela sabe que a Petra! Só tem chance se as pessoas forem casadas com você. A preda. Você esqueceu desse detalhe? Não, mas dessa vez a Irene pegou pesado. Preta. Ela disse que ia internar ela. E que ia acabar com a minha vida se eu não seguisse o acordo com ela. A Irene é muito perigosa, né? Sim.
E aí, vão fazer o quê? Io e Petra vamos fingere che stiamo juntos e che siamo felici, ma la verità è che io e Petra, noi due, vamos encontrare a Anneli e o Hélio e a Anneli. Olha só, não vale esse negócio, tá? Não tem a menor atração pelo Hélio. Até pela Preta eu não vou dizer, acho ela bem bonita, posso rolar, mas eu não gosto disso, eu sou bem conservadora. Quem faz o scemo che vai fazer il trabalho? Anneli, você sei muito divertida, per questo ti amo tanto. Não tô no clima. Ma che cosa? Muito pilhada hoje. Eu tô com muito medo da polícia descobrir a ação do cabelo e aí eu vou ser desmascarada. Literalmente, né? Ma questo non vai acontecer, va bene? Não vai. Fala com o Enzo. Vai que ele resolve abrir aquela boca gostosa que ele tem. A boca gostosa. Tá dando tudo certo. Poder do pai. Piu. Tá tudo certo. Eu já tô com as telas prontas, é só pedi-los. Bom dia a todos que vieram conhecer a nossa cooperativa. Eu começo explicando que para o pequeno e para o médio produtor é muito vantajoso estar ligado a uma cooperativa. Porque, como se diz, a união faz a força e, nesse caso, faz toda a diferença. Não é? Faz favor. Sou calmo. Como vocês podem ver na tela, o cooperado ele vai ter produtos mais acessíveis. E ele vai ter também como escolar sua produção com muito mais facilidade. Ele vai ter o acompanhamento do engenheiro agrônomo e de outros profissionais que são indispensáveis a uma produção. Por favor. Cai aqui no esgoto. Por exemplo, o nosso engenheiro agrônomo Hélio. Ele está prestando assessoria aos nossos cooperados. Ele teve um acidente, mas daqui a pouco ele já vai estar de volta ajudando a todos nós. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Tadeu. Dr. Tadeu? Dr. Tadeu, o senhor vai continuar? Me perdoe, Claro. Bom, eu vou seguir então com mais alguns detalhes, não é? Enzo, por favor. Bom, agora nós vamos precisar, se vocês quiserem realmente se tornar cooperados, vocês vão precisar preencher formulários, alguns pré-requisitos, né? A Silvia vai poder ajudar. Mano, olha o câmera doida. Nós vamos precisar também de uma documentação. Precisa da escuridão, burro. Mas isso é depois, né? Ui. Câmera doida. Isso aqui Adoro. é uma chantagem. Fica grana alta. Você tem até amanhã para me dar dinheiro. Tom. A senhora vai saber quem é o verdadeiro Tadeu. Que o cidadão honrado, o homem de família, não passa de um babão. Eu tenho que subir lá em cima muito devagar. Ô meu filho, eu trouxe comida. Ai, que eu esqueci do meu. Eu esqueci do trem. Tom! Doutor Tadeu? Tom! Tom. Doutor, você tá Voadora. Anice morreu? Anice morreu. Foi feito na prova. Eu não consegui mandar uma balada, mas... É sério? Ela morreu? Você tem certeza? Tenho certeza. Tá me dizendo que a Anice morreu? Tô dizendo que a Anice morreu. A Anice morreu? Certeza
Deus, que loucura é essa? Festejando, por quê? Eu me livrei dessa fantasia. Oh, desculpa, porque eu vou ser calvo. Mas estou só botando na cara. Mas eu sou muito agradecido a quem fez isso. Não, mas essa massa é diferente, ela é mais levinha. Eu vou peneirar aqui, vocês peneira, depois vocês vão. Dá licença que eu quero falar com a Angelina. Vai, depois a gente termina. Eu estou perdendo a paciência com você, Angelina. Que isso? Tá brincando com fogo. Você esqueceu? Esqueceu com quem você tá lidando? Chega perto e eu ataco. Nós vamos deixar. Vocês usaram uma faca. Se eu quisesse, Angelina, você nem estaria mais viva. Mas eu não quero. Eu vou infernizar a sua vida antes. Pelo capeta. Bom? Olha aí, olha o que você fez com a minha roupa. Vai ter que dar conta da minha roupa e vai ter que deixar como nova. Então, galera, esse foi o vídeo para você gostar. E tchau. Gostando de ficar assim, agarradinha com você, meu leãozinho macarrônico. Me sendo tão protegida, ao mesmo tempo tão desesperada. Eu também amo ficar grudado com minha leoa.